Naquela noite aprendemos que não estávamos prontos para o que estava por vir. Essas palavras ainda ecoam na minha cabeça, como um aviso tardio para um pesadelo que ninguém poderia ter previsto. A delegacia de Barro Vermelho, uma cidade pequena e pacata, parecia o lugar mais seguro do mundo. Até aquela noite. Tudo começou com a calmaria de sempre. Eu, o sargento Augusto, estava revisando relatórios enquanto meus colegas, Camila, a destemida novata, Torres, o veterano cheio de histórias estranhas, e Leandro, nosso analista de tecnologia, lidavam com os casos do dia. O relógio na parede marcava 20h37 quando o primeiro chamado chegou. A voz no rádio estava carregada de pânico. Uma mulher gritava sobre um ataque na periferia. Meu marido, ele me mordeu. Ele tentou me comer viva. A linha caiu antes que pudéssemos obter mais informações. Rimos nervosamente, imaginando que fosse algum caso de violência doméstica com exagero dramático. Torres e Camila foram designados para investigar enquanto eu e Leandro ficamos na base monitorando as operações. Eles relataram uma cena macabra. Uma sala de estar destruída, sangue espalhado por toda parte e a mulher desaparecida. O marido, ou o que restava dele, estava no quintal, contorcendo-se de forma antinatural. Como se cada osso do corpo estivesse. Torres relatou. Augusto, isso aqui não é normal. Esse cara, ele não está respirando, mas está se movendo. E o cheiro é como carne podre misturada com ferro. Enquanto processávamos o que Torres estava dizendo, mais chamados começaram a chegar. Ataques similares estavam sendo relatados em diferentes partes da cidade. Pessoas mordendo outras pessoas. Olhos vazios como se fossem cadáveres vivos. A frequência dos chamados era avassaladora. Torres e Camila tentaram deter o homem no quintal. Mas ele se levantou com uma velocidade assustadora e avançou contra eles. Torres disparou em legítima defesa, mas mesmo com 2 tiros no peito, a criatura continuou avançando até que Camila atirou na cabeça dele. Só assim ele caiu. Ela disse, com a voz tremendo no rádio. De volta à delegacia, o pânico começou a crescer. As luzes piscaram e o sistema de energia começou a falhar. Leandro, tentando rastrear os chamados em tempo real, olhou para mim e disse, isso não é coincidência. A noite ficou ainda pior quando um grupo de pessoas ensanguentadas começou a bater na porta da delegacia. Leandro olhou pelas câmeras de segurança e disse, não são pessoas normais. Parece que estão mortos. Torres e Camila retornaram às pressas, quase atropelando os visitantes no caminho. Nós trancamos as portas e observamos pelas janelas. Eles eram lentos, mas determinados, batendo incessantemente contra as barricadas improvisadas. Quando uma das janelas quebrou, Camila foi a primeira a reagir, atirando em uma figura que conseguiu entrar. O tiro acertou o peito. Mas, como antes, o único jeito de parar a criatura foi acertando a cabeça. Conforme as criaturas cercavam a delegacia, enfrentamos nosso primeiro dilema real. Uma mulher viva, ferida e ensanguentada, corria em direção à delegacia, gritando por ela. Mas logo atrás dela, um grupo de mortos a seguia. Torres queria abrir a porta para salvá-la, mas Leandro insistiu que seria suicídio. Camila e eu discutimos, cada segundo parecendo uma eternidade, até que a mulher foi alcançada e derrubada. O grito dela foi interrompido bruscamente. E o silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante do que qualquer som. À medida que o relógio avançava, a cidade parecia cair em colapso. As notícias que conseguimos captar no rádio falavam de ataques semelhantes em outras partes do país, talvez do... A sensação de isolamento era sufocante. O amanhecer trouxe um breve alívio, mas sabíamos que a situação estava longe de acabar. Olhando para meus colegas exaustos,
Eu percebi que aquela noite era apenas o começo de algo muito mais. Não estávamos prontos, pensei. Mas teremos que estar, se quisermos sobreviver. Os vivos eram poucos e os mortos estavam por toda parte. Essa frase martelava na minha cabeça enquanto nos reuníamos na delegacia, tentando encontrar sentido em um caos que parecia não ter fim. A porta principal estava trancada com mesas e armários improvisados como barricadas. Mas a sensação de segurança era uma mentira frágil. Do lado de fora, a horda de mortos aumentava. Seus gemidos baixos e constantes, como uma música macabra que não parava de tocar. Leandro, nosso especialista em tecnologia, estava no canto da sala, tentando sintonizar algum canal de emergência no rádio. Torres limpava sua arma com mãos trêmulas, enquanto Camila, sempre a mais corajosa, examinava as janelas, garantindo que não havia brechas. O silêncio entre nós era quase tão opressor quanto os sons dos mortos lá fora. Estamos cercados. Leandro anunciou, a voz baixa como se temesse atrair mais criaturas. Eles continuam vindo. Camila olhou para mim, os olhos queimando de raiva e medo. E agora, sargento, qual é o plano? Eu não tinha resposta. Não tinha um plano. Olhei ao redor da delegacia, o lugar que conhecia tão bem, agora transformado em um túmulo em potencial. Os suprimentos eram escassos, um pouco de comida enlatada, algumas garrafas de água, munição limitada. E os zumbis, eles não se cansavam, não dormiam, não desistiam. A primeira decisão difícil veio quando ouvimos batidas desesperadas na porta. Uma voz masculina gritando, por favor, me deixem entrar. Eles estão vindo. Torres e Camila discutiram imediatamente. Temos que abrir, insistiu Torres. Não podemos simplesmente deixar o cara morrer. E se ele estiver mordido? Camila rebateu, carregando a arma. Você viu o que acontece com eles. Eu tinha que decidir. O som dos mortos estava ficando mais alto, aproximando-se da voz desesperada. Olhei para Leandro, que apenas balançou a cabeça, claramente sem opinião. Então, com o coração pesado, gritei. Não podemos ajudar. O grito do homem enquanto os mortos o alcançavam foi a pior coisa que já ouvi. Mas o pior de tudo foi o silêncio que veio depois. Após aquela decisão, a atmosfera na delegacia mudou. Torres me evitava. O respeito que tinha por mim agora parecia ter virado dúvida. Camila não parava de checar seu equipamento, como se preparar para um ataque pudesse substituir a confiança quebrada. Você não acha que ele fez a coisa certa? Leandro perguntou a Camila durante um momento de calmaria. Ela apenas deu de ombros. Ninguém aqui sabe qual é a coisa certa, Leandro. Ela respondeu, sem olhar para ele. À meia-noite, eles começaram a atacar com mais força. Uma janela no andar superior cedeu. E antes que percebêssemos, 2 zumbis haviam entrado. Camila foi a primeira a reagir, atirando com precisão cirúrgica e derrubando um deles com um tiro na cabeça. O outro avançou em Torres, e por um momento pensei que ele seria morto. Mas ele conseguiu empurrar a criatura para longe, e eu finalizei com um golpe brutal de um bastão que havia encontrado. O ataque foi contido, mas todos nós sabíamos que era só o começo. Na manhã seguinte, enquanto contávamos nossos suprimentos, Camila falou o que todos estávamos pensando. Não podemos ficar aqui. Se sairmos, morremos lá fora. Torres respondeu, ainda limpando o sangue seco de suas roupas. Não podemos nem chegar às nossas famílias, muito menos encontrar ajuda. Se ficarmos, morremos aqui. Camila retrucou, encarando-o diretamente. Foi nesse momento que percebi o quanto estávamos perto de perder mais do que nossas vidas. A paranoia estava corroendo nossa sanidade. Cada decisão era uma escolha entre 2 infernos, e não havia garantia de que qualquer escolha fosse nos salvar.
Enquanto discutíamos, Leandro chamou nossa atenção para o monitor da câmera de segurança. No pátio da delegacia, entre os mortos, uma figura alta e esguia parecia comandar os movimentos da horda. Não era um zumbi comum. Suas roupas estavam intactas e seus olhos brilhavam com uma luz antinatural. Isso não é humano, sussurrou Torres. E, naquele momento, entendi que nosso verdadeiro inimigo talvez fosse algo muito pior do que zumbis. Cada decisão era uma aposta com a morte. Essa verdade ecoava em cada passo que dávamos, enquanto abandonávamos a delegacia. O prédio que antes era nosso refúgio tinha se tornado uma armadilha. O ar estava carregado, não apenas com o cheiro de decomposição, mas com a sensação de que algo maior estava em jogo. Carregávamos o mínimo possível: armas, munição e as lembranças das escolhas terríveis que nos trouxeram até aqui. Camila liderava o caminho, sua postura firme mascarando a tensão evidente. Leandro caminhava logo atrás, olhos varrendo o horizonte em busca de perigos. Torres, com a mandíbula cerrada, segurava a sua arma como se fosse a última coisa, mantendo o som. Eu estava no final da fila, os olhos fixos na estrada adiante, mas os pensamentos sempre voltando àquela figura que vimos na câmera da delegacia. Algo sobre ela não era humano, e isso me aterrorizava mais do que os zumbis. A estrada principal estava tomada pelos mortos, suas formas erráticas e lentas criando um mar de carne em putrefação que bloqueava a nossa passagem. Camila apontou para um beco lateral estreito. Podemos cortar caminho por ali, sugeriu, embora o beco parecesse mais um convite para um ataque surpresa do que uma alternativa segura. Ou podemos tentar contornar pela floresta, Menos Torres argumentou. É mais longe, mas talvez tenhamos menos contato com eles. Ambas as opções eram ruins. O beco era um potencial armadilha, mas a floresta oferecia seus próprios perigos, a falta de visão, o isolamento e o fato de que qualquer coisa poderia estar escondida entre as árvores. Decidimos pelo beco, cada um segurando a respiração enquanto avançávamos em fila. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som de nossos passos e o ocasional grunhido distante de um zumbi. Um encontro inesperado. No final do beco encontramos uma barricada improvisada. Carros, móveis e até corpos empilhados formavam uma barreira. Antes que pudéssemos reagir, uma voz soou: "Não deem mais um passo." Um grupo de sobreviventes surgiu do outro lado da barricada, armas apontadas para nós. Seus rostos estavam marcados pelo cansaço e pela desconfiança. "Não queremos problemas", eu disse, levantando as mãos em sinal de rendição. "Vocês sempre dizem isso." Um homem de aparência robusta respondeu, seus olhos estreitados. "E então tentam roubar nossos suprimentos." "Estamos apenas tentando passar", Camila insistiu, mas a tensão no ar era palpável. Depois de uma negociação tensa, o grupo permitiu que passássemos, mas não sem antes vasculhar em nossas mochilas. Eles pegaram metade do que tínhamos, deixando-nos com ainda menos chances de sobrevivência. Enquanto caminhávamos, Leandro começou a falar sobre algo que ele tinha visto nos arquivos antes de sairmos da delegacia. "Essa epidemia não é só um vírus", Menos ele disse, sua voz baixa. "Do que você está falando?" perguntei, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Os primeiros relatórios falavam sobre pessoas que se comportavam de maneira estranha antes de serem mordidas, como se estivessem possuídas ou algo assim. "E aquela coisa que vimos na câmera, você realmente acha que era só um zumbi?" Ninguém respondeu. Mas todos sabíamos que algo estava errado. Não era apenas a epidemia que nos ameaçava. Era a sensação de que algo antigo e maligno tinha despertado, e estávamos todos à mercê disso. Ao cair da noite, encontramos uma casa aparentemente abandonada e decidimos nos abrigar lá. A casa era velha e cheirava a mofo, mas pelo menos nos oferecia uma pausa do horror lá fora. Enquanto explorávamos o local, encontramos um diário empoeirado sobre a mesa da cozinha. As páginas estavam cheias de anotações frenéticas, escritas por alguém que parecia estar lutando para entender o que estava acontecendo.
Eles não são apenas mortos. Eles são portas. Algo está usando seus corpos para atravessar. Algo que não pertence a este mundo. Isso é loucura, Torres murmurou, fechando o diário com um estalo. Será? Leandro respondeu. Depois de tudo o que vimos, você acha mesmo que isso é impossível? Antes que pudéssemos discutir mais, um som vindo do andar de cima congelou nosso sangue. Algo estava lá. Camila fez sinal para que ficássemos em silêncio enquanto subia as escadas. Nós a seguimos, nossas armas prontas. No topo encontramos uma criatura que não era exatamente um zumbi. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural. E sua boca se movia como se estivesse tentando falar. Mas tudo o que saía era um som gutural e aterrorizante. A batalha que se seguiu foi brutal. A criatura era mais rápida e mais forte do que qualquer zumbi que tínhamos enfrentado antes. No final, conseguimos derrubar. Lá. Isso não é uma epidemia, Camila disse. Ofegante. É um inferno na terra. Quando deixamos a casa ao amanhecer, sabíamos que nossa luta não era apenas pela sobrevivência, era por respostas. Algo estava manipulando o mundo e nós estávamos determinados a descobrir o que, ou morrer tentando. Quando finalmente avistamos o refúgio, um antigo complexo industrial cercado por cercas improvisadas e pilhas de carros, sentimos uma fagulha de esperança. Porém, a visão logo se transformou em desespero ao percebermos que o lugar estava cercado por uma horda de zumbis, suas figuras grotescas movendo-se como uma maré interminável de morte. Esse é o nosso único caminho, Camila declarou, sua voz tremendo apesar da determinação. Cada um de nós sabia o que aquilo significava. Dentro da van, revisamos nossas armas e fizemos um rápido inventário do que restava. 2 revólveres com pouca munição, uma espingarda com 2 cartuchos e uma faca de caça. O silêncio era pesado enquanto cada um processava o que estava por vir. Eu não vou morrer aqui, disse Torres, segurando o cabo da faca como se fosse uma extensão de sua alma. Não vamos morrer, Camila respondeu, com mais convicção do que ela provavelmente sentia. Leandro olhou para mim. Você acha que ainda vale a pena? Esse mundo, essas pessoas, nós mesmos, se não tentarmos, o que resta? Respondi, tentando ignorar a dúvida que também se infiltrava em minha mente. Com um plano improvisado, decidimos atrair parte da horda para longe com o barulho da van, enquanto os outros entrariam no refúgio. Torres e Leandro se ofereceram para dirigir, deixando claro que poderia ser um sacrifício definitivo. Vocês têm que entrar lá, encontrar suprimentos, garantir que o lugar é seguro, Torres disse, segurando firmemente o volante. Camila assentiu, mas sua expressão traiu a dor que sentia ao se despedir. Quando o motor da van rugiu, o caos começou. A van acelerou em direção à horda, suas luzes piscando e a buzina cortando o ar como uma sirene de morte. Zumbis começaram a seguir o veículo, mas muitos ainda permaneciam entre nós e o refúgio. Eu e Camila enfrentamos o que restava da horda com tudo o que tínhamos. Minha espingarda disparou, cada tiro derrubando um morto, mas também diminuindo nossas chances conforme a munição acabava. Camila, com um bastão improvisado, enfrentava os zumbis com uma coragem quase sobrenatural. Um deles me agarrou, suas mãos podres se fechando em torno do meu braço. Por um momento pensei que seria o fim, mas Camila apareceu, esmagando o crânio do zumbi antes que ele pudesse. Não pare! Ela gritou, enquanto outro grupo de mortos se aproximava. Chegamos ao portão, mas uma tragédia nos aguardava. Leandro tinha conseguido atrair a maioria dos zumbis para longe, mas Torres não conseguiu. Enquanto a van acelerava para longe, ele foi arrastado pela horda, seus gritos ecoando como uma marca em nossas almas. Não havia tempo para lamentar. Entramos no refúgio, trancando o portão atrás de nós, enquanto os mortos remanescentes batiam contra o metal, suas mãos ossudas arranhando como gato. O interior do refúgio era tão desolado quanto esperávamos. As paredes estavam marcadas por balas, e os restos de outros sobreviventes contavam histórias de desespero e resistência. No centro do espaço havia suprimentos, comida enlatada, medicamentos e até munição, mas também algo que não esperávamos. Um mapa detalhado mostrando outras zonas de sobrevivência. O mundo não acabou. Camila sussurrou, sua voz cheia de uma esperança. Enquanto nos acomodávamos,
O peso da jornada finalmente nos atingiu. Camila se sentou em silêncio, segurando o colar que Torres usava, uma lembrança que ela tinha tirado antes de entrar. Leandro voltou mais tarde, abatido mas vivo, trazendo consigo a van agora amassada e coberta de sangue. Ele sabia o que estava fazendo, Leandro disse, sem olhar para nós. Ele sabia que só um de nós podia voltar. As palavras ficaram no ar, uma lembrança amarga do preço que todos pagamos para sobreviver. Naquela noite, enquanto os mortos se moviam do lado de fora e nós nos preparávamos para o próximo dia, uma verdade se tornou clara. O mundo nunca voltaria a ser o que, mas talvez, apenas talvez, pudéssemos encontrar uma maneira de reconstruir algo em meio ao caos. Para sobreviver, precisamos perder parte de nós mesmos. Murmurei, enquanto olhava para o horizonte, mas em algum lugar, escondida no fundo, ainda havia uma centelha de humanidade. Algo que me lembrava por que lutavam.